Bom, bom dia a todos. Pelo que eu ouvi da palestra do Daniel, eu vou repetir algumas coisas, mas eu espero que tenha novidade suficiente para mantê-los interessados por mais uma hora. Só comentando, naquele finalzinho que foi que a gente pode ter visões diferentes, na minha visão, naquele nível ali que ele apresentou, a gente está muito sincronizado. Eu concordo com o que ele mencionou ali. Bom, deixa eu ver aqui. Antes de hoje, né, da palestra do Daniel, quem aqui que já tinha ouvido falar sobre rede definida por software? E OpenFlow, que talvez seja uma tecnologia um pouco mais conhecida. Tá bom, então vai ser novidade para a maior parte, eu espero que para quem já tinha ouvido também a gente acrescente um pouco. Durante a apresentação eu vou tentar seguir basicamente essa sequência, então a gente vai para uma introduçãozinha, eu vou explicar um pouco mais de por que essa tecnologia surgiu, o que está de errado, o que a gente considera que está errado na tecnologia atual. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre exatamente o que é SDN e qual que é a importância de OpenFlow dentro disso. Vou falar um pouco sobre controladores SDN, que é a parte de software nesse negócio todo, que é realmente onde o software vai aparecer. Vou falar um pouquinho sobre cenários de aplicação e desafios e terminar com algumas observações gerais. Bom, então vamos começar do começo. Do ponto de vista da internet, o começo é mais ou menos por aqui. Muitos aí em curso de rede já podem ter visto até aquela figurinha dali, que ela é histórica. Ele é de uma transparência, ainda do tempo da transparência de plástico, do pessoal que desenhou pela primeira vez a estrutura da ARPANET, que é o início da internet, lá em 1969. Tinha 4 computadores ligados, obviamente 4 mainframes, e aquelas bolinhas ali eram os elementos de interconexão, que eram chamados de IMP. O IMP é esse negócio aqui, ó. É uma geladeira, basicamente, tamanho de uma geladeira, que hoje é substituído por esses roteadorzinhos, que nem esses que o Daniel apresentou aqui. Então, naquela época, isso é de um artigo do pessoal que estava mais envolvido no início da internet. Eles diziam que, então, lá por 1969, a gente tinha 4 computadores conectados que deram início à ARPANET. E aí, o início da internet, né, começou ali. Mesmo naquele ponto, era importante notar que a pesquisa em redes incorporava tanto o trabalho na rede por baixo e no uso da rede. Então, a internet naquela época nasceu para fomentar a pesquisa na rede em si e nas aplicações em cima dela. Esse negócio aqui era um computador, né, para a época, um bom computador. E ele tinha essa cara de geladeira porque ele era um computador militar, então ele era robusto, podia cair no helicóptero que não estragava, umas coisas assim. Então, esse foi o início. E aí a gente chega na internet hoje. Muitos já podem ter visto essa figurinha também, é uma das várias representações que tinha até por volta do ano 2000 da internet. Isso é gerado dando pontos aqui para cada roteador, e os links entre os roteadores são coloridos dependendo do tipo de rede, da banda e assim por diante. Hoje em dia o pessoal nem faz mais essa figura, porque é tanto ponto que o pessoal não consegue coletar e desenhar isso de uma forma razoável. Mas ali, ó, 2 afirmações recentes relacionadas com a internet do ponto de vista de pesquisa. Então tem um sentimento crescente entre os pesquisadores de que o IP, o protocolo IP, e a infraestrutura de roteamento que forma, na verdade, a internet, se tornou calcificada em virtude do seu sucesso. Aqui, já uma revista publicando alguma coisa nessa linha, o ponto dos pesquisadores não é que a internet está quebrada, mas ela se tornou calcificada por conta das ameaças de segurança e das aplicações novas que surgiram em cima dela. Então, isso torna... O que aconteceu? A internet se tornou um sucesso tão grande, gigantesco, que mexer na internet hoje já não pode mais. Fazer pesquisa na rede já não é uma coisa aceitável, porque se você mudar a rede, o seu banco pode parar de funcionar enquanto você está fazendo um teste. Ninguém vai aceitar isso mais. Então, os roteadores, switches que a gente tem hoje, se tornaram máquinas fechadas. Naquele nível para baixo, não tem como você alterar o comportamento da internet. Tudo que a gente faz hoje em pesquisa que afete a internet mesmo, a gente tem que fazer no nível de aplicação, que é onde a gente tem controle.
Daí surgem coisas como redes overlay, como redes peer-to-peer, todas elas funcionando como aplicações em cima da internet. Então, para resolver esse problema, surgiu o conceito de rede definida por software. É uma nova forma de olhar para a estrutura da rede. Então, agora, o núcleo da rede volta a ter recursos de programação. A gente volta a ser capaz de colocar um programa para rodar no roteador que vai afetar a forma como o roteador vai funcionar. Essa ideia em particular ela tem uma origem bem definida. São dois projetos, Sane e o Ethane. O Ethane é o projeto final ali, que trabalhavam com a implementação de um sistema de firewall que não tinha firewall. Então, ao invés de você ter um firewall em um lugar da rede que controlava só a entrada e a saída de pacotes daquela rede com o mundo externo, qualquer switch, qualquer roteador dentro da rede da organização passa a ser capaz de controlar o fluxo que passa por ele. E eu não tenho que programar cada um deles. Eu programo algum lugar com a informação central e cada switch, na hora que ele tem que decidir esse fluxo eu deixo passar ou não, ele vai e conversa com o computador central para poder resolver isso. Então, essa ideia foi muito bem recebida, várias empresas surgiram a partir daí, e o pessoal que teve essa ideia levou ela um pouco além e falou, por que eu vou fazer isso só com regra de firewall? Eu posso fazer isso com tudo no roteador. E aí surgiu a ideia do OpenFlow e o conceito de redes definidas por software. Tem muita gente que ele fala que as duas coisas são a mesma coisa. Não, elas não são. A gente vai ver que rede definida por software é uma ideia, uma abstração de mais alto nível. OpenFlow é só uma tecnologia que pode ser usada para viabilizar rede definida por software. Mas é a tecnologia que a gente tem hoje para fazer isso. Então aqui eu peguei 4 frases dos caras que estavam envolvidos naquele projeto original do Ethane e no artigo original que definiu OpenFlow e redes definidas por software. Então, rede definida por software vai permitir a gente, de novo, inovar por conta própria, sem depender da Cisco, da Tricon, da HP, das empresas que fabricam os roteadores e switches. É uma mudança drástica de paradigma. O Nick McKeown é um professor de Stanford, um dos autores do artigo. Scott Shenker é um professor de Berkeley, que também participou desse projeto inicial. Então é uma mudança de paradigma, uma mudança na forma como a gente olha para a rede mesmo. É o começo de uma nova era, também do Shenker. É uma visão de como fazer o sistema de rede funcionar melhor através de software. Martin Casado era o aluno de doutorado que fez o Ethane. Aí eles juntos, o Shenker, o McKeown, o Casado e mais alguns técnicos criaram uma empresa para desenvolver essa ideia. E várias outras empresas surgiram. Mas essa empresa em particular, talvez vocês já tenham ouvido falar dela, se chamava Nicira, que foi comprada, a Nicira com menos de 3 anos de vida, ela foi comprada por 1,26 bi de dólares pela VMware, sem ter um produto pronto para vender, por conta da tecnologia que estava envolvida. Tá? Então a VMware, a gente vai ver que uma das aplicações hoje mais fortes de rede definida por software é no contexto de virtualização. Então a VMware, como um dos grandes nomes aí no jogo de virtualização, viu uma possibilidade, houve uma disputa entre Cisco e VMware para comprar a Nicira e a Cisco ganhou. Eu tive passando um ano em Berkeley com o Scott Shenker, no ano anterior a isso daí. Metade do tempo dele, ele estava em reunião com o pessoal da Nicira, discutindo projeto, tecnologia. Não se falava em vender. No ano seguinte, quando eu voltei, logo depois que eu voltei, saiu essa notícia. Eu escrevi para ele, ele estava todo satisfeito, né? Imagina. Quatro eram os 3 e mais um técnico, que são os grandes nomes da Nicira. Então eles devem ser os grandes acionistas desse negócio. Imagina 4 dividir a maior parte de uma bolada de 1,26 bi. Eu não ia achar ruim. Bom, mas então o que está errado e como que esse negócio evolui? Numa rede atual, a gente vai montar uma rede local. Não vamos pensar, usar a rede local, que é mais fácil, todo mundo está mais acostumado com ela, mas o mesmo tipo de conceito se aplicaria no contexto de roteamento também. Então eu vou montar uma redezinha aqui dentro do apartamento, eu vou ligar um punhado de switches
e vou ligar esses switches, os hosts que eu tiver. Bom, vamos então olhar um pouquinho o que esse switch faz e o que eu posso fazer com ele do ponto de vista de desenvolvimento dentro da rede. O Daniel chegou a mencionar um pouquinho disso daqui, né? O que a gente tem dentro do switch que vai fazer ele funcionar é uma tabela de encaminhamento. A gente chama de tabela de roteamento, eu vou usar o nome tabela de encaminhamento porque a gente divide as duas coisas. Roteamento é planejar. Encaminhamento é ali a tarefa do switch mesmo. É pegar um pacote, olhar para ele, não, o que eu faço com ele? Sai por aqui. Isso é encaminhamento. Então ali um pacote que chega endereçado para a MAC D, ele entrou ali pela porta 1, eu vou olhar nessa tabela e vou ver que MAC D está na porta 13. Então, eu vou mandar esse pacote para frente pela porta 13. Eu, como pesquisador de rede, se eu quiser mudar alguma coisa no comportamento da Ethernet, não tem como. Está tudo ali dentro. E o que está ali dentro, né? Por que a gente não consegue mudar? Então, olhando especificamente para dentro desse switch Ethernet, o que a gente tem ali? Bom, a gente tem o que a gente divide conceitualmente em dois planos. A gente tem o plano de controle e o plano de dados. O plano de dados é o que faz o switch funcionar ali no dia a dia. Ele tem lá um algoritmozinho que fala assim, toda vez que um pacote chega, você olha para o pacote, você consulta a tabela de encaminhamento, toma uma decisão sobre o que vai fazer com aquele pacote e pode, nesse processo, atualizar a tabela de encaminhamento. Quem lembra aí de rede com aprendizado, algoritmo de aprendizado de Ethernet, cada vez que eu vejo um pacote chegar de uma porta, eu vejo quem mandou aquele pacote e o switch Ethernet aprende que a máquina que tinha aquele endereço que mandou aquele pacote está atrás daquela porta. Então eu também atualizo a minha tabela de encaminhamento nesse processo. E eu mando o pacote para fora. O plano de controle é tudo que está por trás que faz esse negócio funcionar. É toda a lógica da interfacezinha web que o switch tem, da programação de VLAN que esse switch pode ter, de outros serviços como um firewall simples que esse switch pode ter, estão todos definidos no plano de controle. Bom, vamos olhar mais de perto ainda. Então, aquele switch está ali. Essa é uma foto de um switch que hoje ele já está ficando meio velhinho, é um ProCurve 2824 da HP, que o pessoal abriu ele, a gente até tem um parecido aqui, mas essa foto eu peguei da internet. Então está ali, né, um espaço vazio grande ali para ele ficar maior, para ele encaixar direitinho no rack, mas a inteligência dele está toda nessa placa aqui da frente. Então, tem um pedaço dali da placa, é aquela placa ali, tá? O pessoal tirou ela. Então, do lado de lá é a fonte, a gente não vai preocupar com ela aqui, apesar de que hoje tem muita pesquisa que está focando exatamente no problema de consumo de energia desses aparelhos. Mas o que interessa para a gente é do lado de cá a área do processador e note que a maior parte dessa placa está ocupada pelo switching fabric, pelo hardware que faz o chaveamento mesmo. Se eu quiser mexer nisso daqui, eu consigo? Não. Eu não tenho nenhum controle sobre a switching fabric. O Daniel deve ter mencionado que aquele roteadorzinho azul que ele mostrou aqui, você pode instalar Linux dentro dele. E você consegue até programar alguma coisa acima do switching fabric, mas você não consegue mudar essa parte do hardware que está aqui. Então, se a gente olhar para ele, basicamente, o que a gente tem ali dentro daquela placa? A gente tem todo esse hardware especializado, que era a maior parte ali. A gente tem um sistema operacional rodando naquele processador, pode ser Linux, pode ser um Cisco OS, o iOS da Cisco, pode ser alguma outra coisa. E você tem as aplicações. A página web que roda ali dentro, o controlador de VLAN, as regras de firewall que você pode programar e assim por diante. No final das contas, o que você tem ali dentro são bilhões de portas de lógicas, milhões de linhas de código e tudo isso embutido dentro daquele hardware que você não consegue mais mudar. Então daí vem essa noção, né, que o pessoal fala de que ela está ossificada, que a internet está calcificada. Eu não consigo mexer ali dentro daquela máquina. Um roteador Cisco é basicamente a mesma coisa, do ponto de vista de organização. Também tem um processadorzinho lá e o grosso do chaveamento está todo em hardware e você não tem nenhum acesso a essas coisas. Então, se eu agora quero fazer pesquisa em como a rede funciona, eu estou limitado a fazer pesquisa em cima de Ethernet ou em cima de IP.
mexer no comportamento da rede por baixo. Por exemplo, eu tenho uma rede Ethernet dessa e eu queria escolher por onde que o pacote passa. Eu não tenho como fazer. O caminho que o pacote vai fazer nessa rede vai ser escolhido pelos algoritmos de mínimo spanning tree da Ethernet. Eu não posso fazer nada com relação a isso. Então, vamos ver um pouco mais de detalhes sobre o que é o SDN mesmo. Então, vamos voltar nessa figurinha aqui. Eu quero resolver esse problema, não consigo trabalhar com isso. Do ponto de vista de desenvolvimento de rede, isso daqui é um punhado de caixa preta para mim. Apesar de eu ter colocado um punhado de cor lá dentro, eu não consigo mexer ali. Qual que é a ideia de SDN? Eu vou separar essas partes. O switch mesmo, ele vai ficar com um hardware simplificado que faz encaminhamento, faz o forwarding. A inteligência eu vou colocar na rede. Eu vou criar o que a gente está chamando, em muitos casos, de sistema operacional de rede. Para o pessoal mais antigo, não confundir com sistema operacional de rede como um conceito lá da década de 80, 90, que se falou muito disso. Agora aqui não. Não é um sistema operacional para as aplicações que estão em cima da rede. É um sistema operacional para a rede, é para controlar os switches. Só que o controle não está mais em cada switch. Ele está em um elemento externo ali. Esse elemento externo está representado como uma caixinha só, mas ele pode ser também distribuído. Nada impede isso. Mas conceitualmente, agora eu tenho um ponto central onde eu vejo a rede toda. E aí, qualquer aplicação, e aplicação ali agora, eu estou pensando em aplicação na rede. Controle de acesso, que é o que a gente associa com firewall, balanceamento de carga para um sistema que tem servidores web replicados, roteamento inteligente, que vai considerar os vários links em qualquer momento, dependendo da banda que tem em cada link, qualidade de serviço diferenciada, tudo isso, ao invés de estar rodando em cada caixinha, é uma aplicação rodando em cima do sistema operacional da rede. Com isso, o que eu ganho? Eu tenho uma visão ali no sistema operacional da rede inteira. Qualquer aplicação minha pode olhar para o grafo da rede e entender exatamente como que a rede está montada. E ela pode tomar uma decisão, não em cada ponto, mas uma decisão global. Isso me dá muito mais flexibilidade em como trabalhar e me dá muito mais facilidade para criar funcionalidades novas. Porque eu não preciso de atuar separadamente em cada ponto. Eu posso atuar em todos os pontos sabendo, eu vou tomar essa decisão aqui porque eu sei que lá na frente eu vou tomar uma outra decisão baseada no que vem do lado de cá. Então eu ganho no poder de expressão desse negócio. E, como eu disse, nesse negócio hoje funciona com o OpenFlow. Então, aquele hardware simplificado ali é o que a gente chama de um switch OpenFlow. Esse switch, apesar de chamar switch ali, ele é um elemento de comutação. Ele pode acabar operando como um roteador, ele pode operar como um switch, ele pode operar como um gateway que tem funcionalidades mais elevadas. Depende. Eu é que vou controlar esse switch ali dentro. E o que tem ali dentro? Basicamente a mesma coisa. Tem um plano de dados e um plano de controle. Só que agora o plano de controle é muito mais simples, porque todas as decisões que eu tenho que tomar, na verdade, elas não vão ser tomadas ali, elas vão ser tomadas por um controlador OpenFlow, que é um elemento que pode estar em qualquer outro lugar da rede. Pode estar no hardware, se eu quiser, né? Nada impede que eu instale o programa ali naquele processadorzinho que está dentro do switch, mas nada impede também que eu coloque esse controlador em outro lugar. E o switch, então, tem ali um módulo OpenFlow que comunica esse switch com o software que é realmente o controlador. O que o plano de controle vai fazer? Ele vai fazer o comando do plano de dados atuando em cima da tabela de encaminhamento. E o que o OpenFlow vai fazer, basicamente, é dar para o programador que vai fazer aquele controlador acesso à tabela de encaminhamento que está dentro daquela máquina. Que eu não tinha acesso àquilo. A tabela de encaminhamento num switch Ethernet é controlada pelos algoritmos de Ethernet. Tabela de roteamento de encaminhamento dentro de um switch, de um roteador, é controlada pelo protocolo OSPF que já vem implementado dentro do roteador, ou pelo protocolo BGP, se for um roteador de borda, ou algum outro protocolo entre os muitos que podem vir instalados dentro do roteador. Então, essa é a grande ideia do OpenFlow. Ele cria uma API que te dá acesso àquela tabela ali.
E aquela tabela, obviamente, ela não é uma tabela igual a uma tabela de roteador, nem igual a uma tabela de switch puramente. Cada linha daquela tabela tem 3 partes. Ela tem uma regra, que basicamente é um padrão, que vai determinar sobre que tipo de pacote que aquela regra se aplica. Então, se você pensasse num switch, a regra seria simplesmente endereço MAC, endereço I3E802. No caso do roteador, a regra seria endereço IP. Seria um endereço IP. Aqui, a regra é um conjunto de campos. Nota que ele inclui lá a porta de entrada por onde o pacote entrou, o tag de VLAN de Ethernet que aquele pacote pode ter, os campos de endereço Ethernet, o tipo de protocolo que está em cima do Ethernet, supondo que seja IP, os campos principais de IP, endereço de origem, endereço de destino, tipo de serviço, protocolo, e no caso de TCP e UDP, o porto de origem e porto de destino. Você pode criar uma regra OpenFlow para qualquer combinação desses campos. Você pode ter asterisco, quando não importa, e você pode ter um valor específico ali. Então eu posso ter uma regra que é para qualquer pacote que vem da máquina que tem o endereço MAC tal. Ou pode ser qualquer pacote que é destinado ao endereço IP tal. E assim por diante. Eu escolho. Na verdade, com o OpenFlow 1.3, se eu não me engano, isso se tornou ainda mais flexível. Na verdade, você programa um padrão de bits. Se você não estiver usando TCP e IP, não tem problema. O que você vai programar é um padrão de bits que tem que vir nos cabeçalhos do pacote em cima do qual você vai operar. Mas se o cabeçalho for um cabeçalho bem comportado de TCP e IP em cima de Ethernet, você pode se referir diretamente aos campos desses cabeçalhos que estão ali. Então, a segunda parte da entrada da tabela é a ação. No caso de Ethernet, de um switch Ethernet ou de um roteador, a ação é, dado que vem desse endereço para esse endereço, ou melhor, dado que é endereçado para essa máquina, sai pela porta tal. A tabela de encaminhamento de um switch ou de um roteador é basicamente a mesma coisa. Se o destino é o endereço IP tal, sai pela porta tal. Se o destino é o endereço MAC I3E802.11.1 tal, sai pela porta tal. Aqui agora não. Eu posso ter isso, ali a primeira ação ali é encaminhar o pacote. Se o pacote bater com essa regra, ele sai pela porta tal. Beleza, sem nenhuma sofisticação a mais. Só que eu tenho regras mais sofisticadas. Eu posso dizer, se o pacote bate com esse padrão, ele sai, mas você vai transformar esse pacote. Você vai reescrever o pacote. Então eu posso fazer coisas como uma ideia simples aqui para tentar ilustrar um pouco. Eu posso fazer NAT direto aqui dentro. Se vem do endereço tal, com porta tal, agora eu transformo no endereço de saída IP daquele switch e vai embora, mas eu anoto uma regra lá de como que eu transformo o pacote para ir e voltar. Seria uma coisa simples de fazer aqui. Mas eu posso fazer coisas mais sofisticadas ainda. Eu posso dizer, se chegar um pacote para você desse tipo, entrega ele para o controlador OpenFlow. Você não vai tomar decisão nenhuma sobre ele. Manda para o controlador OpenFlow que vai resolver o que faz. Então, isso é a grande novidade no processo. Agora eu criei um acesso externo onde eu agora posso escrever o programa que vai rodar no controlador OpenFlow que vai tomar uma decisão sobre o que eu vou fazer com aquele pacote. E aí o OpenFlow permite que depois que o controlador OpenFlow olha para o pacote, eu volto e coloco uma regra nova na tabela do switch. Então eu posso virar para ele, olha, apareceu esse pacote, aí eu verifico lá, tomo a decisão que eu quiser com relação a ele. Aí eu resolvi que aquele pacote pode passar pela rede e o destino daquele pacote é saindo pelo porto 15. Aí eu mando uma regra nova para o switch, dizendo, de agora em diante, todo pacote que bater com essa regra, com esse padrão aqui, eu escolho o padrão na hora que eu vejo o pacote, você vai fazer o seguinte com ele, você vai mandar para a porta 15. Então eu controlo, eu tomo a decisão e eu digo o que eu vou fazer. Obviamente eu posso ter a opção de descartar o pacote também. E eu posso encadear regras.
Então eu posso dizer, olha, todo pacote que chegar desse jeito, você vai reescrever esse campo e depois aplicar de novo para verificar o pacote novo em que regra que ele bate, para ver o que eu faço com ele em seguida. Então você ganha muita flexibilidade. Um exemplo aqui do que é uma tabela de encaminhamento dessas. Então eu teria ali a primeira regra, a primeira linha, diz que qualquer coisa que for destinada para o endereço MAC 001F alguma coisa, vai sair pela porta 6. Não interessa para esse caso, não interessa de onde vem, nem qual que é a VLAN, nem qual que é o endereço IP, mas se for endereçado para aquele endereço MAC, tem que sair pela porta 6. A segunda já é uma regra bem mais sofisticada. Se vem da porta 3 do switch, se está na VLAN 1, se vem do endereço MAC 0020, blá, e está endereçado para 001F qualquer coisa, se o tipo do Ethernet, se o protocolo que está dentro do pacote Ethernet é o 0800, que é IP, se vem do endereço IP 1234 e vai para o endereço 5678, o protocolo lá dentro é o protocolo 4, que se eu não me engano é TCP, vem do porto 1765 e vai para o porto 80, sai pela porta 6. Por que eu resolvi fazer aquele dali? Sei lá. No meu software aquilo fez sentido. Aquela regra específica merecia um tratamento diferenciado. A primeira e a segunda dão, no final das contas, na mesma coisa? Nesse exemplo aqui, sim. Seria um exemplo mais interessante se tivesse o primeiro fosse uma porta diferente. Tá? Mas no exemplo aqui eles vão para o mesmo lugar. Qualquer coisa que for para o porto 22 eu descarto. A regrazinha de firewall simples. Qualquer coisa que for destinada para o 5678 sai pela porta 6. Qualquer coisa que for da VLAN 1 e vier do endereço 001F, sai pelas portas 6, 7, 8. Nota que eu posso fazer multicast, colocar regras de multicast dentro desse negócio. Eu posso dizer mais de uma porta de saída. Então eu controlo isso daqui do jeito que eu quiser, mas o legal não é isso aqui. O legal é o software que eu posso colocar do outro lado. Isso daqui não é rede definida por software em si. Isso é o que OpenFlow define. Mas o OpenFlow foi a primeira tecnologia padronizada e definida para a gente poder fazer isso. É a única que tem hoje de forma completa. Então aquela figurinha de SDN hoje, ela funciona assim. A gente usa switches OpenFlow, o sistema operacional de rede ali, o controlador SDN, fala OpenFlow, conversa com os vários switches e nada definiu no padrão OpenFlow que cada switch tinha que conversar com um controlador separado. Aí é que é o segredo do negócio. Todos eles podem conversar com o mesmo controlador. O controlador vai identificar cada switch, o padrão OpenFlow define isso. Então o controlador, na hora que ele sobe e os switches começam a funcionar, cada switch contacta o controlador, fala, eu sou o switch tal, eu sou o switch tal, eu sou o switch tal, eu sou o switch tal. O controlador ganha a visão de quais switches que estão na rede, ele começa a criar o grafo dele para entender como que a rede está conectada. E agora, cada vez que chegar um pacote num switch desses, que ele não sabe como que ele opera com aquele pacote, ele vai enviar uma mensagem para o controlador SDN e o controlador SDN vai decidir o que faz. E vai voltar, normalmente, e informar para o switch o que ele deve fazer com aquele pacote.